O futebol é o esporte coletivo mais popular do mundo. Tem cerca de 240 milhões de jogadores registrados atualmente e aproximadamente 3,5 bilhões de fãs. O esporte tem jogadores ativos em quase todos os países do mundo e quase todos os países também têm uma liga profissional própria. As mais conhecidas atualmente são Premier League e La Liga, e a mais famosa aqui no Brasil é o Brasileirão. Mas antes de ser um esporte tão popular, que faz parte do sonho de muitos garotos e garotas, e gira tanto dinheiro, o futebol já foi um esporte desconhecido e com poucos fãs. Como tudo que é grande no mundo, já foi pequeno um dia. Nesse vídeo vamos falar sobre a história do futebol. Mas antes de começar, quero pedir o seu like no vídeo e a sua inscrição no canal, para apoiar mais vídeos como este. Para começar a falar do futebol, é importante ter em mente que o futebol que jogamos ou assistimos hoje teve origem na Inglaterra, no século XIX. Por isso chamamos de futebol moderno. Mas antes disso, há registros de muitas práticas esportivas que se assemelhavam ao futebol. A mais antiga remonta à China de 3.000 anos antes de Cristo. Em 2004, a FIFA reconheceu que a mais antiga forma de jogar futebol foi criada na China. Após uma extensa pesquisa, encontraram evidências científicas sobre esse esporte desde a dinastia Han. Era uma forma competitiva para o treinamento dos militares, mas em cidades ricas como Linzi, tornou-se também uma forma de diversão nas cortes reais. Podiam usar os pés, peitos, costas e ombros, mas nunca as mãos. O imperador Han Yudi gostava tanto do esporte que estabeleceu regras oficiais e as partidas eram realizadas dentro do Palácio Real. Com a chegada da dinastia Mongol no século XIV, o Cujo, como era chamado, foi perdendo a popularidade por questões políticas e durante a dinastia Qing acabou sumindo do cotidiano chinês. Esses esportes pré-futebol moderno surgiram em diversos lugares do mundo, como o Egito, Grécia, Roma e durante a Idade Média. No século XIV, na Inglaterra, o rei Eduardo II condenava essa prática esportiva, assim como o rei Eduardo III, Henrique IV, Henrique VI decretaram a proibição desses esportes. Na mesma Inglaterra, séculos depois, surgiu o futebol moderno, agora sim esse que conhecemos. Esse acontecimento se deu a partir da junção de clubes que não aceitavam determinadas regras da prática do rugby e decidiram unir-se para criar outro esporte, no qual não se conduzisse a bola com as mãos. As regras desse novo esporte, o futebol, foram estabelecidas em 1846 pela Universidade de Cambridge. Essas regras do jogo ainda estavam longe das atuais, pois o futebol, como todo esporte, se desenvolve historicamente. No começo não haviam limites de jogadores, não eram estabelecidas medidas do campo ou do arco, que era o gol da época, nem mesmo o tempo das partidas. Ou seja, o futebol surgiu muito parecido com o que chamamos hoje de pelada, onde se joga com a quantidade de participantes disponíveis e no lugar disponível. No decorrer do tempo, algumas coisas foram sendo adicionadas ao jogo, como o goleiro e o árbitro. Foi criado o pênalti para as faltas cometidas dentro da área, além da obrigação das mãos para a cobrança do lateral. Em 1857, em Londres, foi criado o Sheffield Football Club, o clube mais antigo de futebol do mundo. O segundo clube foi o Hallam FC. Em 1867, a London Cup foi realizada, sendo a competição mais antiga do futebol mundial. Ela ocorreu na Inglaterra, de fevereiro a março, contando com 12 clubes. A partir da criação do futebol, o desenvolvimento do jogo foi acontecendo de ano a ano. Foram surgindo clubes, foram surgindo jogadores e novas regras que fizeram que o futebol chegasse no que hoje conhecemos como futebol. Com o crescimento e a popularização do esporte na Europa,
a Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça decidiram criar em 1904 a Federação Internacional de Futebol, a tão conhecida FIFA. Para a FIFA, a data oficial da criação do futebol é 1863, data da fundação da The Football Association, na Inglaterra. No final do século XIX, o futebol começa a se popularizar em outros países fora da Europa. Um exemplo é o Brasil, que tem como precursor um estudante paulista que retornou da Inglaterra com o esporte. Se você quer um vídeo sobre a história do futebol no Brasil, escreva aqui nos comentários. Deixa aí também se você quer algum vídeo mais específico sobre algum tema dentro do futebol. O século XX foi o século do futebol, onde foram criados os principais clubes de futebol do mundo, tanto europeus como no Brasil. Enquanto no século XIX o futebol se estabeleceu e evoluiu muito na Inglaterra, de 1900 para frente, outros países começavam a assumir o protagonismo do futebol. A Liga Inglesa hoje voltou a ser a mais relevante do mundo, mas durante o século passado, Espanha e Itália dividiram muito os holofotes do futebol. Em 1930 foi criada a Copa do Mundo, campeonato mundial mais importante do futebol. Em 1955 surge a Copa dos Campeões, hoje chamada de Champions League. O interesse desse vídeo não é ficar citando datas importantes do futebol, mas criar uma lógica de acontecimentos históricos. Na descrição do vídeo estão as referências de tudo o que foi falado, entre elas tem uma lista cronológica das datas mais importantes, incluindo criação de clubes e ligas. Após a criação do esporte, o estabelecimento de suas regras e a criação de diversas instituições e campeonatos, o último momento do futebol vai estar ligado com a sua explosão no mundo dos negócios. Paulatinamente, após a primeira transmissão de uma partida de futebol na TV alemã em 1936 entre Itália e Alemanha, o futebol começa a se tornar um produto que gera muito dinheiro. Com esse acesso ainda mais amplo ao jogo de futebol, os personagens e clubes começaram a se popularizar e se tornaram lucrativos, principalmente a partir da década de 50. Essa fase do futebol na mídia, na TV e hoje na internet colocou o esporte no topo mundial. Hoje, o futebol mundial movimenta cerca de 286 bilhões de dólares por ano. Hoje, mais do que nunca, o futebol está ligado com o dinheiro. O futebol tem uma conexão muito direta com várias esferas da sociedade. Por isso deve ser observado em cada país sob suas peculiaridades. Um autor muito importante no tema é Eduardo Galeano. Ele demonstra como o futebol tem uma conexão com vários temas sociais. O autor fala sobre a relação entre futebol e violência, racismo, política, indústria e dinheiro. Ou seja, além do jogo, o futebol tem muitas riquezas para quem procura entendê-lo. Gostar de futebol é gostar de história e tradição. E mais do que isso, é ver a história, a tradição sendo construída. Por isso, esse vídeo não consegue abarcar toda a história de um esporte, que ainda está escrevendo ela. Esse vídeo foi uma tentativa de resumir o percurso desse esporte até aqui. Mas cada tema e tópico tratado ou não nesse vídeo merece um vídeo próprio para se aprofundar no assunto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Te espero no próximo. Até mais.